Fala Tricolada, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Temos vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Rapaziada, deixa aquele like que vai me ajudar bastante, se inscreva nesse canal e clica no sininho para receber as notificações. Conto com você, vamos aumentar essa família, a família Tricolada. Vamos falar do Nenê. Amigos, aconteceu o seguinte, vamos lá, vamos ser bem explicativo nisso aqui. O Nenê, ele era titularíssimo lá com o Roger Machado, saía aos 40 minutos, ainda ficava chateado, saía aos 30, palmo de língua para fora, cansado. Vocês sabem muito bem que no segundo tempo ele perdia a intensidade. Aí o Roger chegou, montou uma trinca de volantes no meio de campo, o Nenê perdeu espaço, foi para o banco de reserva. O Fluminense trouxe o John Arias, ganhou uma oportunidade na equipe titular, aberto pelo lado esquerdo. O Roger foi demitido, veio o Marcão. Aí o Marcão manteve a trinca de volantes no meio de campo. Achou a ideia do Roger legal, e o Marcão tem essa característica de dar continuidade ao trabalho do seu antecessor, e manteve a trinca ali, Iago, Martinelli e André. E o Nenê se manteve no banco de reservas. Já o terceiro, se não me engano, terceiro ou quarto jogo do Nenê como reserva, coisa que a gente não viu desde que ele veio para o Fluminense. Não me lembro de ter visto o Nenê ficar 3 jogos no banco de reservas. E o pior, nesse último jogo contra o Bahia, o Nenê nem entrou em campo. Quem entrou foi o Casares. Então ele é reserva de um meio de campo, ele já se tornou uma segunda opção, um reserva, e agora ele é o reserva do reserva, ele é o reserva do Casares. Entre colocar o Casares e o Nenê no jogo, o Marcão optou em colocar o Casares. Então o Nenê vai perdendo aos poucos o espaço no Fluminense, e o final do contrato está perto. Será que é o fim da linha para ele? Vamos ler aqui o que o Marcão falou na coletiva após o jogo contra o Bahia, e a gente pode extrair alguma coisa interessante disso aqui. Ele disse o seguinte, vamos abrir aspas para o Marcão. Nenê é um cara muito experiente. Conseguimos usá-lo na semana passada, que ele entrou no segundo tempo. Nessa, o Casares treinou muito bem. Olha só, nessa o Casares treinou muito bem durante a semana. Então, no treino semanal, o Nenê perdeu espaço para o Casares. Treinou pior do que o Casares, teve um treinamento inferior ao do Casares. Mesmo o Casares barrigudo, fora do peso. Olha, isso mostra como é que está o cenário para ele. Usamos junto com a estratégia do jogo. Então, o Casares treinou bem durante a semana e foi utilizado de acordo com a estratégia que o Marcão fez para o jogo. Por isso que o Casares entrou na partida no segundo tempo. Então o Nenê não se encaixava na estratégia do jogo do Marcão. Olha como o espaço começa a se perder aí. Então usamos junto com a estratégia do jogo. Essa base da semana é dele. Dele quem? É do Casares. Aí ele continua. Optamos por 3 volantes, onde as equipes estão bem niveladas. Ele fala da dificuldade do Campeonato Brasileiro, em que as equipes estão bem niveladas, e a necessidade da utilização desses 3 volantes do Fluminense no meio de campo para dar mais uma segurança aos nossos zagueiros. Tudo por causa da dificuldade do campeonato. Por isso que ele manteve essa mesma formação trazida pelo Roger Machado. Aí ele continua. Acho que ficamos fortes na marcação com esse tripé por dentro. Olha só. Ele acha que com esse trio de volantes no meio de campo, o Fluminense ficou mais seguro e mais protegido e com a marcação mais forte. Então o Nenê não se encaixa nesse meio de campo atual. Porque o que acontecia antigamente? O Nenê, ele ficava ali um pouquinho mais avançado na marcação, na armação do jogo. Sempre gosto de usar aspas na armação, porque o Nenê não faz esse tipo de armação. E o Fluminense atrás tinha o Martinelli e o Iago. Esses 2 volantes. Esses 2 volantes eram sobrecarregados, principalmente porque eles não tinham o auxílio da marcação do Nenê. O Nenê ficava caindo muito pelo lado esquerdo, ocupando setores de outros jogadores. A gente não via no Nenê qual a função tática no Nenê sair. A gente sabia que o Nenê entrava no setor em que ele deveria estar ocupando, armando o jogo, criando as jogadas, e a gente nunca viu o Nenê nesse setor. Ficava um buraco ali, daí ficava o Martinelli e o Iago fazendo dupla jornada, avançando, tentando criar alguma coisa, cobrindo o lateral, protegendo o zagueiro. Aí era uma sobrecarga nesses 2 volantes quando o Nenê estava dentro de campo. Isso foi enxergado pelo Roger tardiamente, e foi mantido agora com o Marcão, em que viu que o Nenê fazia esse meio de campo
ficar com um buraco e sem poder de marcação no meio de campo. É isso que ele diz na coletiva. Importante ter passado esse jogo sem tomar gols. Aí o Marcão ainda conclui. A importância da trinca de volantes e a importância do Fluminense não tomar gol. O Marcão sempre preocupado com o setor defensivo, né? Foi muito importante pra gente o Fluminense não ter tomado gol nesse jogo contra o Bahia. Precisávamos de homens com bastante profundidade. Traz novamente a impressão que o Nenê não traz essa profundidade. E quando ele colocou o Casares no segundo tempo, ele queria que o Casares trouxesse essa profundidade ao time. E que o Nenê não traz isso. Então o Nenê, resumindo as palavras do Marcão, o Nenê não foi utilizado porque foi perguntado ao Marcão por que da não utilização do Nenê. Por isso que eu estou abrindo essas aspas e expondo para vocês o que o Marcão falou como resposta dessa pergunta. Por que você não utilizou o Nenê? Então o que a gente conclui disso aí é o seguinte: a trinca de volante está sendo mantida porque ele quer uma maior marcação no meio de campo, uma maior proteção para os nossos zagueiros, porque com o Nenê nesse mesmo meio de campo, nesse trio, nesse esquema de 4-3-3, 3 meias e 3 atacantes, o Nenê era um a menos a marcar, então ele precisava dessa trinca para dar uma proteção maior. Ele precisa de uma profundidade, e que o Nenê não traz essa profundidade, e o Casares, na opinião dele, traz. O Casares não trouxe essa profundidade nesse jogo contra o Bahia, entrou muito mal. Mas agora ele tem o John Arias aberto pelo lado esquerdo, que às vezes migra aqui para o meio, para lá na direita. É um jogador muito interessante. E ele precisava de profundidade. Então isso mostra que o Nenê perdeu espaço na função tática do time do Roger no final do seu mandato e continua perdendo função tática e utilização ou necessidade de utilizá-lo no Fluminense atualmente. Por isso é que fez ele ser a terceira opção nesse jogo contra o Bahia. Ele não traz proteção ao meio de campo, um poder de marcação, e não traz profundidade. Criação nem se fala, né? Ele não consegue organizar jogadas para os atacantes. O centroavante fica isolado lá, você recebe uma bola, ele fica conduzindo a bola, ele nem recebe essa bola, fica conduzindo até receber a falta, chega a irritar o torcedor, não aguenta jogar 2 tempos. Isso tudo faz com que o cenário do Nenê se torne bem desfavorável. Outra coisa, no contexto disso tudo se soma ao problema lá com o Vasco da Gama, né? Que todo mundo sabe que houve uma especulação, um boato de que ele teria consultado torcedores organizados do Vasco da Gama para saber como é que seria um possível retorno dele, e que esses torcedores organizados foram pressionar a diretoria do Vasco. Claro, a diretoria do Vasco negou. Ela não é boba para expor o jogador, que nem do Vasco é, de outro clube, para também não se indispor com o Fluminense, para não criar um clima ruim. Negou que o jogador tenha procurado as torcidas organizadas. A única verdade, a única certeza que a gente tem é que realmente os torcedores organizados estão interessados no retorno do Nenê e que possivelmente tenham procurado algum diretor, algum CEO do Vasco para tentar a contratação do jogador. Mas confirmar que o jogador está pensando em voltar para o Vasco porque ele perdeu espaço no Fluminense, pode ser que sim, que tenha ocorrido, ou pode ser que não tem como a gente confirmar que isso aconteça. O problema é o seguinte: ele não é mais titular, ele está perdendo espaço como opção no segundo tempo, e o contrato dele está terminando daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses o contrato dele chega ao fim. Vale a pena? A pergunta que eu faço: vale a pena renovar o contrato com um jogador na casa dos 40 anos, que não tem espaço no sistema tático do treinador atual, que nem no segundo tempo está entrando? Vale a pena renovar o contrato desse jogador por mais uma temporada? É a pergunta que a diretoria do Fluminense tem que fazer. Sentar com o Marcão e perguntar qual é a importância do Nenê para o elenco e para o próximo ano. O Fluminense precisa planejar já. Planejar a próxima temporada. Sentar, ver, tem renovações, tem um monte de jogador aí precisando saber se vai renovar o contrato ou não. Sentar, conversar com o treinador, saber se realmente o treinador é o Marcão para a próxima temporada. Ainda tem isso. Às vezes o Marcão dá o aval da renovação do jogador, você renova por mais uma temporada, daí em janeiro chega um outro técnico, esse técnico não quer trabalhar com o Nenê, não quer trabalhar com esse jogador que renovou. Por isso que é ruim. Deixa o Marcão daqui a 4 meses, se ele der tudo certo, a gente
estica o contrato dele por mais uma temporada. Isso não é legal. Planejamento, para mim, é uma coisa que tem que ser a longo prazo, sentado, conversado. O que a gente pode chegar à conclusão nesse momento é que o Nenê perdeu espaço na equipe e que ele está no período de pré-contrato. Tem um boato rondando aí de Vasco da Gama e de torcedores interessados em seu retorno. E o Fluminense tem que decidir se vai renovar o contrato com ele ou não. Será que é o fim da linha para o Nenê no Fluminense? Deixa seu comentário e além de deixar seu comentário, também deixa o like e se inscreva no canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Tô indo nessa.